Boa tarde. Queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer o convite da Casa Rui Barbosa e da Universidade Nômade para a gente fazer o pré-lançamento do livro do Copyfight. A gente tem aqui, agradecer também o Vitor e o Rio 40 Caos, que está ajudando na transmissão aqui, super em cima da hora, improvisada. A gente está fazendo uma transmissão na internet, o pessoal que está assistindo também. E a ideia, o Copyfight é um livro que está para ser lançado por volta da primeira semana de dezembro, que é resultante de um processo de debate, uma pesquisa e uma série de ações coletivas que a gente fez. Eu vou tentar dar um breve panorama de como que foi esse processo e depois passar a fala para o Guilherme Pimentel, que é da APA Funk, o Bruno Tarim, que está junto comigo organizando o livro, também da Universidade Nômade e da Imotirô, e a Maria dos Camelões, que é do Movimento Unido dos Camelões. Como provavelmente vocês, pela divulgação, puderam notar, o Copyfight, não sei se vocês já conheciam antes também a iniciativa, mas é uma iniciativa para colocar em debate os temas da cultura livre e da pirataria hoje, na atualidade, né? Ele surgiu mais ou menos em 2010, como um seminário que foi organizado no Pontão de Cultura Digital da ECO, da UFRJ, onde a gente reuniu pesquisadores, reuniu artistas, hackers, camelôs, enfim, uma diversidade de pessoas que estavam envolvidas com esse tema, com a ideia de fazer um debate para discutir a partir dessa oposição entre copyright e copyleft, o que significa esse debate hoje em dia. Na verdade, além disso, também o Copyfight surge com uma ideia de fazer uma crítica à noção de propriedade intelectual em todos os seus âmbitos, tanto no âmbito dos bens culturais, que aí se expressa nesses conflitos do direito autoral e nessa tensão entre copyright e copyleft, também como no âmbito da propriedade industrial, em especial em relação à questão das patentes, que afeta a nossa vida também em outros âmbitos, além da internet, da possibilidade da gente ter acesso gratuito aos trabalhos culturais. A ideia do Copyfight desde o início também foi tentar destacar que essa discussão sobre propriedade intelectual tem uma dimensão que vai além disso, que quando a gente come, o Brasil é um dos países que mais consome alimentos transgênicos. E a discussão dos transgênicos, as discussões de modificações de órgãos, de seres da natureza, do código genético, e o patenteamento, ou seja, a apropriação privada desses recursos naturais, também são discussões que se colocam nesse âmbito e que o livro vai refletir isso também quando traz textos que abordam essa temática, por exemplo, das sementes livres. E já no primeiro encontro a gente já tinha essa visão de que a discussão sobre direito autoral precisava ser aprofundada para a gente não cair simplesmente nessa lógica de acreditar que tudo se resume a fazer download gratuito ou tentar reduzir todo o debate a esse aspecto econômico de como que a indústria da música vai sobreviver ou como os artistas vão sobreviver. Na verdade, o Copyfight ele não traz essa abordagem de novos modelos de negócio. O que a gente tenta fazer é aprofundar um pouco a discussão para tentar discutir relações de trabalho, relações de propriedade, relações de autoria, ou seja, mais do que também instrumentos jurídicos, de discutir a forma como a gente se posiciona no mundo, ou a forma como a gente se relaciona com as pessoas e com os trabalhos que criamos, com o fruto do nosso exercício intelectual, da nossa produção intelectual, como que a gente se relaciona com isso. Aí, então, eu já comecei a minha apresentação, né? Então, queria pedir, assim, só para quando estiver acabando o meu tempo,
vocês me darem um toque. Tranquilo, pode deixar. 5 minutos aqui. Então, como eu estava falando, esse estímulo, existe uma discussão muito clara hoje que todo mundo sabe que a lógica do direito autoral foi colocada em xeque com a internet. Aí eu acho que essa charge assim ilustra bem um pouco, porque a internet ela dissocia, cada vez que você acessa um conteúdo, a noção clássica de reprodução de um trabalho na internet, ela é alterada, porque se antigamente fazer uma reprodução implicava numa reprodução física daquele bem cultural, agora na internet o próprio ato de você acessar um conteúdo com os computadores, quando você acessa um conteúdo, você já faz uma cópia dele. Então, se dissocia o acesso da reprodução. Em última instância, tudo que a gente acessa na internet é reproduzido, é uma reprodução também. Então, a internet coloca em xeque isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha esse intuito, a gente tem esse intuito de também mostrar que a crise, o que se chama hoje de crise do direito autoral, não é um fenômeno que se explica pelo surgimento da internet, ou seja, não é a internet que criou a pirataria. Aí a nossa hipótese, ou o caminho que a pesquisa foi se delineando mais ou menos, é de que a própria noção de propriedade intelectual, tal como foi constituída historicamente, é uma noção falha, é uma noção que é um conceito que não se sustenta. E não se sustenta porque você não pode pensar em relações de propriedade privada para bens intangíveis, ou seja, nossa produção intelectual, da mesma forma como pensamos as relações de propriedade privada para os bens materiais. São coisas diferentes, são relações diferentes e a lógica da propriedade privada não se aplica no caso da produção intelectual. Tem quase uma frase muito famosa na cultura hacker, que é: a informação quer ser livre, que eu acho que expressa isso. A própria natureza dos bens intelectuais, ou do conhecimento, da cultura, ela está calada não no indivíduo sozinho, na produção intelectual individual, mas justamente numa produção intelectual coletiva, em conjunto. A linguagem, que é a ferramenta com as quais nós criamos os trabalhos intelectuais, é algo que só surge em coletividade. Então, e aí, quando a gente faz esse retrospecto aí da propriedade intelectual, vai ficar um pouco mais claro. Vou tentar fazer isso brevemente aqui, porque o tempo não é muito. Mas, então, ali a gente tem a divulgação do primeiro encontro. Esse foi o segundo encontro que a gente realizou, também no Pontão de Cultura Digital da UFRJ, da ECO, que, ao invés de um formato mais de seminário, em que a gente tinha uma mesa assim, a gente fez uma roda, que também é um intuito desse encontro aqui, na verdade, depois desse debate que a gente vai fazer. Queria convidar todo mundo para a gente sair, tomar um café ali num momento mais informal, para discutir o que pode vir a ser. A gente está organizando o lançamento, tem esse evento que está sendo construído abertamente, coletivamente, mas também tem outras ações que se desdobram do Copyfight e outras linhas de ação que a gente gostaria muito de que tivesse mais pessoas envolvidas, porque a gente também não quer tornar o livro e o Copyfight um processo autoral ou algo autoral no sentido de nós representamos isso, mas, na verdade, a gente vê o Copyfight como um fluxo, uma coisa que pode ser reapropriada, que, na verdade, o nosso intuito, o nosso desejo é que seja reapropriado, ressignificado, reutilizado em outros contextos, enfim. Fica o convite para, quando terminar, a gente fazer essa conversa informal. E no primeiro encontro, a gente tinha um modelo de debate mais ou menos de mesa, em que a gente tentava trazer uma pessoa representando uma ideia mais ortodoxa de propriedade intelectual. Por exemplo, a gente convidou um representante do ECAD, da Globo, do Instituto Brasileiro de Patentes, e botava junto com pessoas que
para debater na mesma mesa junto com pessoas que representavam um ponto de vista mais progressista, ou mais ligado a essa ideia do copyleft, pessoas que têm práticas nesse sentido. E foi super interessante como debate, mas quando a gente foi aprofundando como pesquisa, a gente também começou a perceber a insuficiência de reduzir todo o debate sobre propriedade intelectual ou sobre direito autoral a simplesmente um modelo binário de aberto, fechado, copyright, copyleft, bom ou ruim, antigo, novo. E a gente foi percebendo que, por exemplo, o próprio copyleft e a própria noção de cultura livre, ela também atualmente já de certa forma foi cooptada e ela já foi encaixada num modo de produção de exploração. Ou seja, o que se chama o capitalismo cognitivo, ou essas empresas de tecnologia, de informação, empresas como Facebook, Google, eles têm muito a ganhar com a cultura livre e não necessariamente a gente foi percebendo essas múltiplas camadas de interpretação. Cultura livre também não é uma coisa única, mas é um conceito em disputa, assim como pirataria. Que, na verdade, o subtítulo do livro é Cultura Livre e Pirataria, e a gente tenta ressignificar esses dois conceitos. Pirataria também sempre foi associada a uma prática negativa, a gente tenta mostrar uma outra dimensão disso, e cultura livre a gente tenta mostrar como algumas iniciativas que se dizem de cultura livre não representam necessariamente a nossa visão, ou uma visão necessariamente progressista, ou uma visão que necessariamente seja libertadora no sentido da autonomia, de promover a autonomia entre as pessoas. Aí eu vou tentar... eu vou tentar fazer uma coisa assim muito rápida para tentar dar um panorama, mais ou menos, de quando eu estava falando de que a internet não criou que essa disputa que se coloca hoje no âmbito dos direitos autorais não surgiu com a internet, e que isso se dá pela própria inconsistência do conceito de propriedade intelectual. Então, geralmente, a historiografia padrão dos direitos autorais situa na época moderna o surgimento dos primeiros dispositivos jurídicos de propriedade intelectual. Isso já se dá também por uma associação a essa falsa ideia de que a propriedade intelectual existe para estimular ou promover a criação autoral individual, que a propriedade intelectual serve para defender o autor, que é uma mentira, né? E aí, quando aprofunda a pesquisa, você vê que desde a antiguidade já se discutiam questões relativas à autoria. Tem, por exemplo, o caso de um discípulo de Platão que fez cópias das falas dele, das aulas que ele dava, e depois vendeu. E isso foi motivo de debates, de N questionamentos. Tem um outro caso na Grécia, de uma cidade chamada Sibaris, que criou um concurso para o melhor cozinheiro. Ele fazia um concurso de culinária, o melhor cozinheiro, o prato escolhido como o mais saboroso, ele detinha o direito de só ele poderia fazer aquele prato por um período de tanto tempo. Isso é interessante, mas tem um ponto aí importante, que é perceber que, apesar dessa discussão sobre autoria e sobre remuneração e sobre créditos e tudo isso já existir desde a Grécia Antiga, isso não necessariamente implica um reconhecimento que o trabalho intelectual é uma propriedade privada. O fato de você discutir questões autorais tem essa duas dimensões do direito autoral, que é o moral e o patrimonial, ou seja, você discutir
a autoria, você dá os devidos créditos a alguém, não implica em você reconhecer necessariamente um direito patrimonial, você reconhecer que aquele trabalho é uma propriedade privada e exclusiva de alguém. Isso é uma invenção, aí sim, moderna, que surge para dar conta de uma mudança econômica que o surgimento da imprensa causou e que dá para pensar muitos paralelos com as mudanças econômicas que a internet está causando e como também está se reconfigurando as discussões de direitos autorais hoje. Então, por exemplo, o copyright, que se coloca... tem essa diferença também entre o direito autoral e o copyright. O direito autoral é uma coisa, o copyright vem antes do direito autoral. O copyright ele surge, como o nome já diz, como um direito de cópia. Então, mesmo antes da Europa começar, a China descobriu o papel muito antes da Europa. E antes da Europa começar a pensar em fazer as legislações de copyright, a China já, você tem casos relatados na história de um imperador chinês mandar destruir as máquinas de impressão de pessoas que publicavam sem autorização. Então, o direito de cópia diz, na verdade, ele surge mais você censurar mesmo, quem não tem direito de cópia, tem as suas máquinas tipográficas ou seus aparelhos de reprodução apreendidos, que, na verdade, passou esses séculos todos e continua a mesma situação, no fundo. Assim, mudou muita coisa, mas hoje ainda quem não tem autorização vai lá à Polícia Federal, pega os equipamentos, destrói, tem aquelas cenas, né? Polícia Federal passando um trator por cima de um mar de CD. Então, o nascimento aí o nascimento da autoria ele surge porque com a invenção da tipografia da imprensa moderna se reconfigura isso, porque mais pessoas passam a ter possibilidade e acesso a essas máquinas de reprodução de conteúdos culturais. Então, o autor, essa ideia de autoria é uma invenção datada também. Ela surge para dar conta de uma nova... Se antes, no contexto monárquico, essa censura se dava através de um critério prévio, ou seja, uma autorização prévia das cortes sobre o que poderia ser ou não publicado, agora essa linha de corte vai operar pelo campo econômico, no sentido de que se reconhece, se cria essa figura do autor, do indivíduo que é proprietário de suas ideias, e se cria a figura do editor que vai comprar o fruto desse trabalho, vai comprar essa propriedade para comercialização. Então, quem tem acesso, quem tem meios econômicos de conseguir comprar esse material pode ter acesso, quem não tem, não pode. Eu vou tentar correr um pouco, porque eu acho que tem outras coisas mais interessantes que conectam até mais com o debate que a gente vai fazer aqui, mas tudo isso no livro tem essa pesquisa mais detalhada. E aí, no século XXI, ali, a gente tem um contexto de endurecimento desse regime de propriedade intelectual. Assim, a época moderna ele forja essa ideia de autoria de propriedade intelectual, e no século XXI a gente tem se, por exemplo, no início, o Estatuto de Enio, a propriedade ia por 14 anos, no século XXI tem o tal do efeito Mickey, né, que cada vez que o Mickey ia cair em domínio público, os Estados Unidos tinham um lobby governamental e porque se criou uma indústria do entretenimento que funcionava à base uma indústria cultural que funcionava à base da exploração da propriedade intelectual, e isso com o apoio da TV, surgimento da TV, rádio, tudo isso,
foi se forçando, criando mecanismos internacionais também para se forçar todos os países a adotarem essa política de propriedade intelectual e estender a prazos absurdos essa propriedade privada, ou seja, 90 anos depois da morte do autor. E aí a própria justificativa de que a propriedade intelectual serve para justificar o autor parece fazer pouco sentido, né? Porque por qual o sentido de prorrogar essa propriedade intelectual para você não está estimulando invenção, você está estimulando como um dos autores que tem trabalho no livro fala, o Matteo Pasquinelli, de um parasitismo. Eita, não tem. Aí vamos lá para século XX, né? Endurecimento do regime. Século XXI, a gente tem novas formas, com o surgimento da internet, novas formas dessa atualização da propriedade intelectual, que eu acho que é mais bem sintetizada sobre a ideia do Creative Commons, que não é uma licença, mas um conjunto de licenças entre si, que, na verdade, tem muito pouco em comum e que, na verdade, ao invés de promover uma cultura livre, reforçam a lógica da propriedade intelectual, porém com o argumento de que os tempos mudaram, hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, vai baixar o seu material, então é muito melhor você surfar nessa onda e tentar ganhar dinheiro assim, do que você tentar se manter preso a um modelo ultrapassado de todos os direitos reservados. E aí tem N problemas das licenças Creative Commons, e o livro ele faz uma crítica bem clara, assim, um dos pontos do livro é uma crítica a essa ideia de que o Creative Commons traduz o que é a cultura livre. Um dos problemas do Creative Commons é isso, tem uma série de licenças e tem uma incompatibilidade entre elas, ou seja, nem todas as licenças Creative Commons são compatíveis entre si, isso porque, ao contrário do copyleft, que é uma teoria muito clara, com 4 liberdades muito bem especificadas, que dizem o que é um trabalho sob copyleft ou não, ao contrário do copyleft, o Creative Commons não tem bases, não tem uma base de sustentação. O único preceito que ele trabalha é de alguns direitos reservados. E aí pode ter trabalho que aceite o uso comercial, trabalho que não aceite modificação. Se cria, um dos pontos que a gente tenta trazer é que a ideia do Creative Commons confunde mais do que esclarece o que é a cultura livre, né? Bom, essa discussão do Creative Commons, atropelei tudo, assim, tudo que eu tinha pensado em falar eu não falei, mas só para terminar também, depois a gente pode ir aprofundando, mas para terminar também uma outra vertente que o Copyfight trabalha sobre essa ressignificação do que é a pirataria, né? Que tradicionalmente, não só hoje, mas a própria pirataria marítima, sempre foi os piratas mesmo, aquele de tapa-olho e tal, sempre foram associados pela historiografia padrão que a gente aprende nas escolas como os vilões. Os piratas foram os vilões da história. E você, aprofundando isso também, e com um pouco de reflexão crítica, você começa a perceber que, na verdade, tem vários tipos de pirataria, tem corsário, mas tem um tipo de pirataria que eram pessoas pobres que não aceitavam o trabalho altamente exploratório das marinhas europeias. Imagina, aqui no Rio de Janeiro a gente teve a revolta da chibata no século XX. Imagina como era a condição de trabalho da marinha europeia muito antes de se começar a falar em direitos humanos. Então, o trabalho marítimo, o trabalho no Exército, na Marinha, era um trabalho extremamente exploratório e tinham pessoas que não se subjugavam a isso e decidiam viver a vida em alto mar, nômades, com um sistema de organização bastante democrático, no sentido de que todas as decisões eram compartilhadas, tudo era dividido, e operando através de saques a essas cortes. E aí acaba que esses pequenos saques que os piratas fizeram às cortes acabam levando eles, pela historiografia padrão ocidental europeia que ensinam nas escolas, a virarem o vilão
quando, na verdade, se ignora o próprio fato de que o procedimento e a forma como se deu a expansão marítima e o genocídio que as cortes europeias fizeram no mundo inteiro, na América, na África, e isso a gente tem exemplos claríssimos disso, do genocídio e do saque, ou seja, quem fazia os verdadeiros saques? Eram os piratas ou as cortes europeias que vinham para as colônias, pegavam todos os recursos naturais e levavam para lá? Então, tem essa questão que é pouco enfatizada da pirataria, né? E ali tem uma foto de uns piratas de hoje em dia, que são os piratas da Somália, que ficaram famosos porque na Somália o pessoal chegava a navios estrangeiros, depositava lixo, e aí eram pescadores que começaram a não conseguir sobreviver dessa prática, se irritaram com aquele negócio de um monte de navio europeu chegando no lugar deles e jogando lixo, decidiram pegar nas armas e chegar lá e tomar esses navios. E aí se criou uma comoção internacional dizendo que é pirataria na Somália, bandidos, máfia. Mas você vai ver o que levou as pessoas a fazerem isso. Na verdade, é essa inversão de valores, né? E essa criminalização da pobreza também, né? Já passou muito meu tempo? Cara, 5 minutos. Tá. Deixa eu dar essa colher de chá aí. Então, aí, para terminar assim, eu acho que foi bastante raso, assim, mas a gente pode aprofundar depois no debate. Tem dois outros pontos que o Copyfight traz, que o livro traz, que essa pesquisa que a gente fez aponta, que diz respeito primeiro, há uma ideia de licenciamento criativo, de que a licença ela não precisa ser encarada como um dispositivo necessariamente, não precisa ser necessariamente encarada como um dispositivo jurídico fixo, determinado, ou algo que você vai, como no Creative Commons, e escolhe entre uma série de opções já colocadas, mas que a licença pode ser pensada a partir do próprio, como parte do processo criativo. Ou seja, a licença como um espaço, a licença do seu trabalho como um espaço onde você diz o que você incentiva e o que você não gostaria que fosse feito com esse trabalho. E aí o livro ele traz uma coletânea de algumas licenças criativas, alguns exemplos dessas licenças. E aí, por último, uma ideia que eu acho que aponta também para o cerne dessa discussão sobre cultura livre que a gente tenta fazer, que é uma ideia que cultura livre não se faz só com licenças livres. O fato de você publicar com licenças livres não necessariamente não necessariamente constitui uma série de trabalhos com licença livre, não necessariamente constitui uma cultura livre. E tem uma visão de um dos autores que tem texto no livro, que ele aponta justamente a crítica que ele faz uma crítica ao próprio copyleft, por essa insuficiência de conseguir alterar as condições de exploração do trabalho de uma forma mais profunda. E ele traz um conceito de copyleft, que seria uma licença que fizesse uma distinção entre classes de usuários, ou seja, ao invés de termos únicos para todo mundo, diferentes termos para diferentes pessoas. Ou seja, um trabalho sobre uma licença copyleft, ele distingue, por exemplo, o uso que uma empresa privada faz e o uso que uma cooperativa faz. Por exemplo, posso querer disponibilizar meu trabalho para uso comercial, contanto que seja de um uso comercial que fortaleça o comum. Eu acho que o interessante do copyleft dessa proposta, que é um autor chamado Dmitry Kleiner, que escreveu, inclusive, é um autor de tradição marxista, que tenta fazer uma atualização, digamos assim. Ele escreveu um livro que se chama Manifesto Telecomunista, em que ele já traz algumas dessas ideias. Mas o que me parece interessante nisso que ele aponta, e que também está no livro, no Copyfight, a gente traz não só textos dele, mas outros textos que
apontam nessa direção, é de uma cultura livre que reforce o comum, porque uma licença livre, como eu falei, pode ser utilizada por empresas privadas, tem pessoas lucrando com essa ideia de licença livre, mas, na verdade, reforçando uma prática exploratória de dominação, de não promoção à autonomia do trabalho. E o Copy Far Left, o que me parece interessante, é que ele faz essa dobra, ele cria condições de liberdade para as pessoas que trabalham do ponto de vista de autonomia, de liberdade, de promoção. Liberdade para quem trabalha para a liberdade e restrição para quem trabalha com restrição. Ou seja, tem um exemplo, só para terminar, então, eu queria ler um trechinho da licença da Lata, que foi uma coisa bem interessante, que é uma dessas licenças criativas que eu falei. Mas não está aqui. Eu vou ler, então, no final, que eu vou achar aqui, e depois eu falo um trechinho. Mas é uma dessas licenças criativas que foi feita aqui no Brasil por pessoas ligadas à cultura digital, etc., e que, na verdade, a minha hipótese é de que, sem contato nenhum com essa ideia de Copy Far Left, mas que, na verdade, é uma licença que já, de forma irreverente, assim, bem-humorada, traduz todo esse conceito que o Dmitry Klein aponta na ideia de Copy Far Left. Eu vou passar a palavra aqui e depois eu vou tentar achar aqui o texto. Obrigado.